Gundam Reincarnation capítulo 93. Samar 3. Diante do vento que se aproximava, a expressão do elfo negro mudou abruptamente. Ele rapidamente recuou enquanto alcançava sua cintura, mas Eugene foi mais rápido e estava sobre ele antes que pudesse fazer qualquer coisa. Este era um resultado inevitável. O vento invocado foi apenas para surpreender o elfo negro. Eugene havia usado o feitiço teleportar para fazer o movimento. Sem segurar nenhuma arma, Eugene se lançou sobre o elfo negro com as próprias mãos, mas o elfo não estava facilitando sua captura. Ele inclinou o corpo para trás e então, nessa posição instável, girou no lugar, em um movimento que quase poderia ser chamado de acrobático. Ao fazer isso, trouxe sua perna balançando em direção a Eugene. Eugene riu. Ele torceu o braço estendido e bloqueou o chute do elfo negro com as costas da mão. Também não foi apenas um bloqueio comum. O vento girando secretamente em torno da mão de Eugene engoliu o corpo do elfo negro. O elfo negro grunhiu. O vento era cortante como uma lâmina. Envolvido no centro desta tempestade, o elfo negro protegeu a cabeça com os dois braços enquanto usava sua força. Crash! Mana de cor cinza envolveu o corpo do elfo negro. A mana dele é de alto nível, mas seu poder demoníaco não é nada especial, observou Eugene. O elfo negro era apenas um pouco melhor do que o povo demônio de nível inferior em termos de poder demoníaco. No entanto, suas habilidades eram muito superiores a qualquer um dos demônios de nível inferior. Assim como os elfos negros também viviam muito tempo. Embora um humano de 100 anos fosse tão velho que não seria estranho morrer a qualquer momento, um elfo de 100 anos era tratado como uma criança por seu próprio povo. Os elfos eram uma daquelas raças que foram abençoadas com uma quantidade abundante de tempo. Mesmo que cultivassem diligentemente sua mana durante todo esse tempo, qualquer elfo poderia se tornar forte o suficiente para que nenhum humano fosse capaz de desprezá-los. Com tudo isso dito, os elfos eram incondicionalmente superiores aos humanos. Esse não era necessariamente o caso. 300 anos antes, Vermouth definitivamente era um humano. Moro, Anise, Siena, assim como Amel, eram todos humanos. Os humanos eram tão numerosos que superavam os elfos em dezenas de centenas e, entre essa população superlotada, às vezes era possível encontrar monstros capazes de ignorar a diferença do tempo de vida. O elfo negro que foi até ali naquele dia não poderia imaginar que enfrentaria tal monstro. Mas agora, não havia necessidade de imaginar. A realidade da situação era clara. O elfo negro não conseguia entender ou como havia sido jogado no chão. O que ele estava enfrentando agora excedeu em muitos limites de seu bom senso. Gabi. O elfo negro tossiu. Mesmo que ainda não tivesse entendido a situação, seus lábios se abriram sozinhos enquanto o sangue espirrava de sua boca. Parecia uma derrubada limpa e simples, mas era só isso. Não, antes mesmo do elfo negro atingir o chão, Eugene o atingiu mais algumas vezes. Eugene primeiro alcançou a mão que segurava uma adaga, agarrou-a e torceu-a. Quando o braço do elfo negro foi puxado para o lado, seus cotovelos bateram contra suas próprias costelas. Seu escudo de mana foi esmagado por este golpe e os ossos de seu braço foram quebrados. Um punho levantado roçou levemente o queixo do elfo negro. Por um momento, ele perdeu completamente a consciência. No instante seguinte, caiu no chão de costas. Seus braços, costelas e ombros, todo o seu corpo tremia como se tivesse sido eletrocutado. Não apenas seus ossos foram quebrados, seus órgãos internos também foram danificados. Então toda vez que respirava, o cheiro de peixe do sangue enchia sua garganta. Lutar mais seria trivial e fútil. O que aconteceu com ele foi tão unilateral que nem poderia ser chamado de luta. O elfo negro ofegou enquanto olhava para Eugene.
Embora estivesse ciente desses fatos, ele não era um verdadeiro guerreiro. Não sentia nenhum respeito pelo oponente que acabou de derrotá-lo. Um garoto humano como você. O elfo negro rosnou com raiva. Atrair o elfo negro até ali foi intencional. Em vez de atacar a fortaleza dos elfos negros, Eugene pretendia fazer com que eles o perseguissem usando Jackson como isca. Se Jackson estivesse apavorado o suficiente para ficar quieto, não seria capaz de atrair nenhum dos elfos negros, mas Eugene se certificou de que não ficaria apenas quieto. Foi por isso que cortou uma das mãos dele. Não tenho certeza de como devo reagir a isso. Sou um humano e sou jovem o suficiente para ser considerado um menino, então ainda devo considerar suas palavras como um insulto que deveriam ser. Eugene murmurou enquanto limpava a sujeira que havia espirrado em seu manto. O elfo negro tossiu outro sangue e tentou se levantar com o braço esquerdo ainda intacto. Eu vou te matar, o elfo negro gemeu. Eugene se acostumou a ouvir tais palavras neste tipo de situação. Isso significava que ele sabia que não havia valor em continuar a ouvir aquilo. Sem hesitar, Eugene levantou o pé e pisou na mão esquerda do elfo negro. Crack! Ouviu-se o som de ossos sendo esmagados. Gaaga! Incapaz de suportar a dor, o elfo negro gritou. Uma característica da aparência do elfo negro que se destacava tanto quanto qualquer membro da raça élfica eram suas orelhas compridas. Como seu comprimento sugeria, essas orelhas longas expandem o alcance de sua audição. Esse excelente senso de audição permitiu que o elfo negro soubesse exatamente em que tipo de situação se encontrava. Um feitiço. O elfo negro percebeu. O som não foi capaz de se espalhar, porque foi impedido de fazê-lo. O elfo não soltou mais nenhum grito, apenas grunhiu com esforço enquanto tentava libertar sua mão presa. No entanto, Eugene se recusou a soltar a mão do elfo e apenas se agachou no local para poder olhar nos olhos dele. Ele tinha pele morena e olhos vermelhos. Os traços característicos de um elfo negro não mudaram desde 300 anos atrás. Eugene estendeu a mão para ele como uma expressão apática. Tirou a capa do elfo negro, então rasgou a gola também. Os olhos do elfo começaram a tremer. Seu rosto se contorceu em uma careta e cuspiu o sangue que se acumulou em sua boca no rosto de Eugene. Seu filho da puta! O elfo negro chegou. Prefiro morrer a ser violado por alguém como você, Eugênio interrompeu. Que besteira você está gritando, seu desgraçado. Por que diabos você acha que eu estaria interessado em violá-lo? Em primeiro lugar, aquele elfo negro era um homem, e mesmo que fosse uma mulher, Eugene teria rejeitado tal ação sem sequer piscar. Mesmo quando ganhava a vida como mercenário em sua vida anterior, Eugene nunca havia levado uma mulher à força. Vejamos agora isso mesmo, exatamente como pensei. Eugene murmurou para si mesmo. Eugene olhou para a tatuagem que marcava o elfo negro da clavícula esquerda até o peito. Tinha a forma de um crânio de cabra de cabeça para baixo, cujos chifres tinham uma forma incomum. Na verdade, eram dois pares de chifres crescendo na mesma base, um curvo e o outro reto. O crânio de uma cabra de cabeça para baixo com dois pares de chifres era o símbolo do rei demônio da fúria. O fato desse elfo negro ter uma tatuagem no peito era a prova de que era um subordinado do rei demônio da fúria. Mas se estivesse vivo 300 anos atrás, não seria possível que fosse tão desleixado, pensou Eugene. Isso significava que provavelmente havia se tornado um elfo negro há relativamente pouco tempo e acabou de entrar no serviço de Iris. Ou então poderia ser apenas jovem. De qualquer maneira, esse elfo negro era definitivamente um dos subordinados de Iris. Há algumas coisas que gostaria de lhe perguntar, então, se possível, espero que possa cooperar comigo. Solicitou Eugene. Apenas me mate.
Cuspiu o elfo negro. Não era óbvio que tipo de perguntas um traficante de escravos faria. O elfo negro não tinha a intenção de abrir os lábios e trair seu povo, mesmo que isso significasse sua morte. Eugênie tentou persuadi-lo. Se você vai morrer de qualquer maneira, não seria melhor morrer sem dor? Embora tivesse pelo menos tentado convencer o elfo negro, Eugênie não acreditava que seria tão fácil fazer esse elfo negro abrir a boca. Foi por isso que colocou um selo neste local para que nenhum som fosse levado muito longe. Eugênie não gostava de tortura. No entanto, também não era do tipo que hesitava em usá-la quando a situação exigia. Eugênie agora segurava a adaga que havia roubado do elfo negro em uma das mãos. Parece que isso pode acabar demorando um pouco, então por que não vai dormir um pouco primeiro em vez de esperar acordada? Eugênie ofereceu a Cristina. Permita-me oferecer minha ajuda, disse Cristina enquanto se levantava. Eugênie bufou e se virou para olhar para ela. E como você pretende fazer isso? Vai fazê-lo se arrepender recitando orações para ele? Ou está pensando em quebrar os dedos dele em pedaços com uma massa? Não preciso usar métodos tão grosseiros, disse Cristina com um sorriso enquanto se aproximava de Eugênie. Eugênie encolheu os ombros e passou por cima do elfo negro, então puxou o braço esquerdo do elfo negro para que fosse torcido atrás das costas. Então o que está planejando fazer? Eugênie perguntou. Um interrogatório, disse Cristina enquanto puxava sua varinha. A cruz na ponta da varinha foi apontada para o peito de Cristina. Com um sorriso calmo, ela olhou para o elfo negro. Eventualmente, os lábios de Cristina se contraíram. Fvorosh. Um curto feitiço foi lançado usando seu poder divino. A joia azul embutida no centro da cruz brilhava em ressonância com o poder divino que Cristina havia despertado. A luz bruxuleante foi direcionada ao elfo negro. Como os elfos negros foram corrompidos pelo poder demoníaco, instintivamente rejeitaram o poder divino. O elfo negro começou a soar profusamente enquanto tentava torcer seu corpo para se livrar do aperto de Eugênie. Olhe para mim, sussurrou Cristina. Seu sorriso exalava benevolência e sua voz soava doce como a de uma criança. Eugênie se assustou. Isso é, ainda segurando o braço do elfo negro nas costas, Eugênie teve uma visão da primeira fila do que Cristina estava fazendo. No entanto, não poderia dizer que magia sagrada Cristina estava usando atualmente. Anísio nunca havia usado um feitiço divino como este. Por outro lado, enquanto estudava magia em Acrion, Eugênie conheceu vários tipos diferentes de magia. Embora fosse impossível aprender pessoalmente quaisquer feitiços divinos, ele havia lido alguns livros sobre magia sagrada. A magia mental era de uma categoria diferente da magia normal. O único lugar que lidava com a magia mental em profundidade era a Torre Mágica Negra. No entanto, se alguém fosse além dos limites estritos da magia, não era a magia negra que era mais hábil em manipular o estado mental do alvo de acordo com a vontade do conjurador. A verdadeira mestra desse tipo de atividade era a magia sagrada. 300 anos antes, quando os magos negros ainda eram amplamente insultados, os inquisidores do Império Sagrado de Uras eram o maior medo de todos os magos negros. Naquela época, todos estavam unidos em seu ódio aos magos negros, mas os inquisidores de Uras em particular nem mesmo viam os magos negros como seres humanos. Na era de hoje, os inquisidores não eram tão temíveis quanto costumavam ser 300 anos antes. Isso porque não estavam mais em uma época em que tinham rédea solta para ir a qualquer lugar e fazer o que quisessem em nome da caça a esses magos negros. No entanto, os inquisidores ainda poderiam ser encontrados em Uras. Eles vigiavam os sacerdotes do Império Sagrado e serviam de advertência para não vacilarem na fé. Você sabe usar esse tipo de feitiço divino?
Eugênie comentou. Não gosto de usá-lo. Disse Cristina na defensiva. Teria sido melhor se tivesse usado antes. Reclamou Eugênie. Você está falando em usá-lo no informante. Ele poderia ter um temperamento ruim, mas era apenas um humano comum, não era nem mesmo um seguidor do Deus da Luz. Cristina abaixou a varinha e endireitou-se. O elfo negro, que gaguejava enquanto estava sob o controle do feitiço, agora murmurava para si mesmo com a cabeça baixa, em uma língua incompreensível, a qual era impossível distinguir quaisquer palavras reais. Como pode ver, agora que sua vontade foi quebrada e sua mente entrou em colapso, consegui extrair uma confissão direto de seu coração. Explicou Cristina. Embora pudesse ter sido possível para ela fazer isso, Anise nunca havia usado tal feitiço. Levando isso em consideração, o feitiço de interrogatório não deve ser usado levianamente. Pessoalmente, também não gosto de usá-lo. No entanto, uma vez que este é um elfo caído, não havia razão para hesitar em interrogá-lo, disse Cristina enquanto juntava as mãos em oração. Por meio de sua confissão, seremos levados um passo mais perto de completar nossa missão divina. Certamente os ouvidos de Deus serão atraídos para ouvir a confissão desta pobre alma, e sua mão guiará esta alma escurecida pela corrupção de volta à terra da luz. Então você está dizendo que não há problema em matá-lo? Eugênie supôs. Não se trata de matar, trata-se de purificar a alma. Disse Cristina com um largo sorriso. Que mulher parecida com uma cobra. Embora não fosse exatamente o mesmo, Cristina também tinha um lado desconhecido, assim como Anise. Elas também eram semelhantes na maneira como escondiam sinistramente seus verdadeiros sentimentos por trás de um sorriso. Eugênie agarrou o elfo negro flácido pelo colarinho e o arrastou enquanto se levantava. Apesar do tratamento rude, o elfo negro ainda estava resmungando vagamente para si mesmo. Embora Eugênie pretendesse encontrar um canto tranquilo para executar o elfo negro, Cristina não ficou parada como esperado e, em vez disso, seguiu Eugênie. Ele decidiu deixá-la fazer o que queria. Em vez de apenas cortar a garganta do elfo negro, Eugênie o deitou no chão e colocou a mão em seu peito. Alguns momentos depois, o coração do elfo negro parou de repente. Depois de assistir a essa cena com alguma surpresa, Cristina caminhou até o lado do elfo sem pulso e se ajoelhou. Então juntou as mãos e, depois de passar alguns momentos em oração, ergueu a varinha. Fvorosh. A luz invocada por Cristina engoliu o corpo do elfo negro. Não muito tempo depois, ele se transformou em cinzas e então desapareceu completamente. Todo-Poderoso Deus da Luz, por favor, receba esta alma corrompida e dê-lhe o seu julgamento. Por favor, ilumine a escuridão em sua alma com sua luz e queime o karma que ele acumulou durante sua vida com sua tocha flamejante. Cristina rezou. As orações de Cristina eram semelhantes, mas também diferentes das orações que foram gravadas no túmulo de Amel. Mas o núcleo básico no qual suas orações se baseavam ainda podia ser visto em ambos os casos. Eu fui de alguma ajuda? Cristina perguntou quando terminou sua oração e se levantou. Sim. Eugênie respondeu honestamente. Se não fosse pelo feitiço de interrogatório de Cristina, ele teria que passar uma longa nesta floresta torturando o elfo negro. Vamos adiar nosso descanso desta noite. Propôs Eugênie. Você está preocupado que possamos ser perseguidos? Cristina perguntou. O elfo negro estava sozinho e não trouxe nenhum acompanhante. Dito isso, ainda era melhor para eles não continuarem acampando ali, em um local onde já haviam entrado em contato com o elfo negro. E como não havia nada de errado em ser cuidadoso, era melhor que continuassem andando durante as primeiras horas da manhã. Também temos um longo caminho a percorrer. Acrescentou Eugênie.
Eles entenderam várias coisas através do interrogatório. Podiam já ter confirmado isso com a tatuagem, mas o elfo negro admitiu pessoalmente ser subordinado de Iris. Ele era um membro do Exército de Independência da Fúria. Com Iris à frente, o Exército de Independência era uma organização composta apenas por elfos negros. Enquanto aumentavam sua força de trabalho recrutando os elfos que vinham para Samar, também procuravam o santuário élfico não descoberto. Além disso, também entenderam algo sobre os elfos. Ainda havia elfos que rejeitavam sua persuasão de se tornarem elfos negros e que, em vez disso, se dirigiam para as profundezas da floresta tropical. Esses elfos sabiam que eram altamente valorizados como escravos e também sabiam que muitas das tribos bárbaras que viviam na floresta tropical não tinham consideração pelos elfos. O propósito orientador desses elfos era encontrar o caminho para o santuário élfico onde a árvore do mundo ainda estava alta. No entanto, como a estrada que levava a ela estava bloqueada, os elfos que não conseguiram entrar no santuário se reuniram e formaram uma nova aldeia. Para chegar a esta aldeia dos arredores da floresta Samar, não importa o quão rápido viajassem, os dois levariam pelo menos um mês para chegar lá. Então há a questão do guardião, Eugênio meditou. Na aldeia onde os elfos errantes se reuniram, dizia-se que havia um guardião que protegia a aldeia dos ataques de traficantes de escravos e outras tribos bárbaras. Dizem que os elfos que vivem lá evitam todo contato com os humanos. Cristina falou com cautela. Só precisamos fazer com que se sintam acolhedores, afirmou Eugênio com confiança. Como faremos isso? Cristina perguntou incerta. Só porque são elfos, realmente acha que rejeitaram todos os presentes? Eugênio respondeu com um encolher de ombros. Não há ninguém no mundo que não goste de um presente. O elfo negro que acabaram de interrogar não sabia nada sobre o santuário élfico. Assim como Eugênio esperava, ele era um jovem elfo que não nasceu dentro do santuário. Em vez disso, nasceu em algum lugar fora da floresta. O que Eugênio estava procurando eram elfos que viviam dentro do santuário. Se possível, deve ser alguém que também saiba sobre Siena, Eugênio pensou esperançoso. Se fosse um elfo que tivesse deixado o santuário há cerca de 200 anos, poderiam até ter encontrado Siena ao sair.